Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, né? Quero dar as boas-vindas para um grupo muito seleto que começou recentemente a participar com a gente. Eles estarão assistindo essa gravação diretamente da Bahia, tá? Sejam todos muito bem-vindos. O nosso amigo Clenilton Querino já me falou muito bem de vocês e com certeza vocês já fazem parte do time aí, tá bom? Gente, eu quero começar pontuando com vocês. Na verdade, eu quero que você pontue para você mesmo quais são os ganhos, o que você tem crescido nos últimos dias, nas últimas semanas. O que você tem crescido? Você consegue pontuar isso? É importante quando a gente consegue visualizar os nossos ganhos, os nossos resultados, a gente se motiva para buscar mais resultados. Por isso, eu sempre vou insistir para você pontuar esses resultados que você já conquistou até aqui, tá certo? Através daquilo que você tem buscado de crescimento. Acho importante contextualizar, mais uma vez, que nessa conversa que a gente tem, eu posso falar que é uma aula barra palestra, porque cada semana é um tema diferente, é um assunto diferente. Então, aquilo que é uma mentoria de desenvolvimento pessoal se tornam, acaba se tornando palestras, né? Então, toda semana, uma palestra diferente, ou uma mini palestra, né? Porque são assuntos que a gente conversa de forma rápida, de forma objetiva, direto ao ponto, mas que servem para o nosso crescimento. E eu lembro você que eu sempre trabalho com duas telas, então às vezes eu vou olhar para cá, às vezes eu vou olhar para cá. Aqui é onde a gravação se concentra, né? Então, na maioria das vezes, você vai me ver olhando para cá. E vale dizer também que nessa mentoria de desenvolvimento pessoal, a gente trabalha algumas riquezas. A gente trabalha desde riqueza física, onde a gente conversa sobre saúde, qualidade de vida, coisas que você pode fazer no seu dia a dia para ter uma vida melhor. E a gente conversa também sobre riqueza financeira, onde a gente trata de dinheiro mesmo. A gente também conversa sobre a riqueza de mentalidade, onde trabalhamos mentalidade de crescimento, onde a gente trabalha também a inteligência emocional, tudo aquilo que envolve uma mentalidade de crescimento, tá certo? E eu acho que não menos importante, a riqueza espiritual. Você ter propósito de vida, entender que a sua vida não é somente para viver um dia de cada vez, mas é importante você enxergar propósito nas suas ações, você estar disposto a transformar as pessoas que estão do seu lado, a transbordar aquilo que você cresce, estender esse crescimento para outras pessoas também, né? Então a gente também bate nessa tecla do desenvolvimento espiritual, que tudo isso faz parte do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, do seu desenvolvimento. Então é isso que a gente trabalha nas aulas que a gente tem. Eu quero passar só um contexto daquilo que a gente vai conversar hoje. Hoje, eu quero que você anote um termo, é uma palavra, oligopólio. Pega a sua caneta, o seu papel, anota essa palavrinha, oligopólio, oligopólio, ok? Oligopólio. O que é oligopólio? Já ouviu falar? É uma palavra diferente daquilo que a gente ouve todos os dias, né? Você já ouviu falar em monopólio. Oligopólio, a gente já conversou em outro momento ao longo dessas últimas aulas, a gente já conversou sobre o que é oligopólio, mas talvez a gente citou isso, passou batido, eu quero falar para você de forma bem didática. Quando uma pessoa detém, por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética aqui.
eu sou dono de um posto de gasolina e eu compro todos os postos de gasolina da minha cidade. Eu tenho um monopólio, tá? Em alguns lugares do mundo, isso é proibido, né? Não pode ter monopólio, porque se eu sou dono de tudo, eu vou acabar colocando o preço que eu quero, não dou espaço para concorrência, né? Isso é monopólio. Se eu sou um dono de posto de gasolina e eu converso com outros postos de gasolina e combino com eles, olha, a gente vai colocar todo mundo o mesmo preço e daí a gente faz um combinado. Isso é cartel. Isso é proibido na maioria dos lugares do mundo. Isso é proibido. Infelizmente, isso é praticado em muitos lugares, inclusive no Brasil, mesmo sendo proibido. Por questão de ética, não vou citar o nome das cidades, mas algumas cidades que eu passo, recentemente eu estive em uma viagem no Rio Grande do Norte, e em uma das cidades eu vi pelo menos 7 postos de gasolina, só que eu contei que tinha exatamente o mesmo preço, de bandeiras diferentes, em bairros diferentes, e a gente pensa, poxa, seria muita coincidência ter o mesmo preço se não tiver um combinado, né? Agora, existe algo que é 100% legalizado, porque é mérito de quem constrói esse algo, que é justamente o oligopólio. Isso a gente vê muito em grandes marcas de alimentos. Por exemplo, o grupo Kraft é um oligopólio. Kraft Heinz, que detém marcas de ketchup, como Heinz, Quero também, e outras mais. A gente tem outros oligopólios bem conhecidos. Por exemplo, você já ouviu falar na Unilever? Tem vários produtos, marcas diferentes, mas todas pertencem ao grupo Unilever, né? E isso é um exemplo de oligopólio. Eu posso citar outros aqui, né? De repente a PepsiCo ou de repente Kellogg's. Recentemente eu estava em São Lourenço do Oeste, lá tem uma fábrica da Kellogg's e quando você vê nessa fábrica da Kellogg's, tá lá não somente Kellogg's, na mesma fábrica tem algumas plaquinhas de alimentos conhecidos. Tem Kellogg's, tem também, se eu não me engano, Paraty, não tenho certeza, se eu tiver errado você pode me corrigir ou pesquisar depois. Tem a Cheetos, se eu não me engano, e outras marcas mais, tudo fazendo parte do mesmo oligopólio. Agora, no Brasil, um dos oligopólios mais poderosos que existem é o grupo Kraft Heinz. Grupo Kraft Heinz, né? E o grupo Kraft Heinz é uma das empresas que pertencem a uma outra empresa grande chamada 3G Capital. 3G Capital, certo? Um dos donos dessa 3G Capital é o Jorge Paulo Lemann, que eu citei no link que você recebeu aí, tá certo? É um dos grandes bilionários, com B de bola, tá? Bilionários do Brasil. Aliás, existem poucos bilionários do Brasil. Uma população de mais de 200 milhões, existem menos de 250 bilionários no Brasil. De mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem menos de 300 pessoas que detêm o título de bilionário. Um deles, que é um dos mais renomados, é justamente o Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann, ele não é somente dono da 3G Capital, ele é também dono de grandes marcas de cerveja. Você conhece a Brahma, né? Ele é um dos donos da Ambev, que detém a Brahma e outras bebidas mais. Uma das últimas aquisições, eu não vou lembrar do ano exato,
mas uma das últimas aquisições no ramo de cerveja foi aquela famosa Budweiser. Exatamente, a Budweiser. Inclusive, vale você estudar sobre como que foi a aquisição. É algo extraordinário. Alguém que tem um grande poder de negociação é esse homem, né? Todas essas marcas que a gente citou, Grupo Kraft, a Budweiser, Brahma, 3G, Capital, todas essas marcas pertencem, pelo menos uma parcelinha, pertencem a esse homem, Jorge Paulo Lemann. Tem uma outra empresa de fast food que você conhece também, é chamada de Burger King. O Burger King também é pertencente ao Jorge Paulo Lemann, pelo menos uma parcelinha. É claro que essas grandes empresas não têm um dono só, né? Muitas delas têm ações, tem pessoas que têm uma partezinha aqui, outra tem outra partezinha, só que o Jorge Paulo Lemann tem grandes partes dessas empresas que eu citei. E por que que eu estou contextualizando? Esse homem cresceu muito nas últimas décadas e continua crescendo. O Jorge Paulo Lemann, junto com alguns amigos. Eu posso citar pelo menos dois amigos deles, que são famosos também. Um tem o sobrenome de Sicupira e o outro é o Teles. Você pode pesquisar depois. São amigos do Jorge Paulo Lemann. Só que esses três amigos, que são sócios há muitos anos, eles carregam algumas filosofias muito fortes, que fazem com que eles contratem pessoas que levam cada vez mais o crescimento das empresas que eles têm. Dentre essas filosofias, tem uma filosofia que me chama muita atenção, que me brilha os olhos e me dá vontade de copiar. Eles acreditam que para uma pessoa trabalhar próxima deles, essa pessoa precisa ter três características, três qualidades. Vamos lá: simplicidade, lealdade e coração ensinável. Eu vou repetir: simplicidade, lealdade e coração ensinável. Eu acho que vale dizer que as pessoas que trabalham comigo, alguns de vocês que estão aqui conheceram algumas pessoas que trabalham comigo. Eu posso citar alguns aqui. Tem o Lucas Schneider, tem o Rafael Martins, tem a Carol Santos. Alguns de vocês conheceram essas pessoas, a Tarsila Bettinelli também, né? Alguns de vocês conheceram essas pessoas e todas essas pessoas têm essas características de forma bem forte. São pessoas simples, pessoas leais e pessoas com um coração ensinável. Hoje eu quero conversar com vocês especificamente sobre uma dessas qualidades, sobre coração ensinável, tá? Por que que é importante eu estudar sobre coração ensinável? É claro, em primeiro lugar, para eu desenvolver um coração ensinável, certo? Grandes nomes da atualidade, do meio empresarial, eu posso citar Bill Gates, posso citar Warren Buffett, que é um grande investidor mundialmente conhecido. Essas pessoas são pessoas que buscam constantemente crescimento, especialmente através da leitura, né? Tanto Bill Gates quanto Warren Buffett, eles falam que eles reservam diariamente um tempo para leitura e aprendizado. E o que eu acho interessante é que são pessoas que já alcançaram todo o sucesso do mundo, né? Eles estão sempre na lista dos mais ricos financeiramente do mundo e mesmo assim continuam buscando mais conhecimento, mais aprendizado, especialmente lendo. O que que é um coração ensinável? É a disposição contínua de aprender. Um coração ensinável é a capacidade de manter a mente aberta e estar disposto a admitir que sempre existe algo novo para ser aprendido. Sempre existe algo novo para ser aprendido. Já viu aquelas pessoas que se sentem um copo cheio? Elas pensam que já chegaram em um patamar.
no ano de 2019, imediatamente antes da pandemia, em uma entrevista para o jornal Gazeta, lá de São Bento do Sul, eu tive uma conversa especial sobre isso. E a gente estava conversando, né, que existem, infelizmente, na maioria das empresas, existem pessoas que se acham muito superior a todos, se acham absolutamente insubstituíveis. Tem pessoas que acham que não dá para aprender mais nada. E essas pessoas, por acharem que não dá para aprender mais nada, elas se tornam verdadeiramente grandes ferro-velhos, que vão ali virando socata. Sempre vai entrando novas pessoas, com coração ensinável, pessoas humildes, que querem aprender. E essas pessoas vão tomando o espaço. A pessoa que não tem coração ensinável, na maioria das vezes, ela está estagnada. Eu separei algumas vantagens de você ter um coração ensinável. Eu vou citar, se você quiser, você pode anotar. Isso reforça a sua habilidade de absorver o conteúdo que a gente está conversando. É por isso que eu falo de forma pausada, repito algumas coisas para você conseguir anotar. Então, tendo oportunidade, anote, tudo bem? O seu envolvimento faz toda a diferença para o seu crescimento. Vamos lá. Vantagens de um coração ensinável. Eu separei 4 vantagens de um coração ensinável. Em primeiro lugar, e é algo óbvio, né? Crescimento contínuo. Crescimento contínuo. Quem mantém a humildade de aprender está sempre em progresso, enquanto quem se fecha para o próprio crescimento, quem se fecha para o próprio crescimento, acaba estagnando. Pode estagnar, tá? Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem de você manter um coração ensinável, humilde, disposto a aprender, abertura a novas oportunidades. Pode reparar que as oportunidades aparecem para pessoas que estão dispostas a crescer, pessoas que entendem que dá para passar para um próximo nível, dá para aprender, dá para continuar se desenvolvendo, né? Abertura a novas oportunidades. Um coração ensinável permite enxergar oportunidades em todos os lugares e situações, abrindo espaço para novas ideias e soluções. Terceira vantagem de você manter um coração ensinável é o fortalecimento das relações interpessoais. O que eu quero dizer com isso? Ninguém gosta de estar do lado de alguém arrogante. Ninguém gosta de estar do lado de alguém que se acha o dono da sabedoria. Naquele livro que a gente já leu, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, nesse livro fala que para você ser uma pessoa interessante, você precisa ser também uma pessoa interessada. Por isso, se interesse por quem está do seu lado. Agora, você já tentou conversar com alguém que sabe tudo? Que você fala alguma coisa e essa pessoa fala, já sei. Você começa a falar e ela, sim, eu sei. É terrível, não é? É terrível, né? E, infelizmente, tem pessoas assim em todos os lugares. Quando você não é essa pessoa, quando você está mais interessado em saber aquilo que as pessoas têm para falar, para ensinar, para passar, você conquista o respeito, você conquista a colaboração, você acaba atraindo mais pessoas para perto de você. Agora, a quarta e última vantagem que eu listei é a resiliência e adaptabilidade. Pode anotar desse jeitinho: resiliência e adaptabilidade. Tá? Aqueles que aceitam feedbacks de outras pessoas, aqueles que aceitam novas informações, se adaptam melhor às mudanças. Acabam superando as adversidades com mais facilidade. Do contrário, quem é resistente à mudança, quem é resistente a feedbacks, acabam de certa forma, evitando o próprio crescimento, né? Agora vamos lá. Como
desenvolver um coração ensinável. Eu separei algumas formas de você desenvolver um coração ensinável e eu separei também algumas tarefinhas para você desenvolver um coração ensinável. A primeira forma de você desenvolver um coração ensinável é reconhecer as suas limitações. Reconhecer que você é limitado. Você não nasceu sabendo de tudo. Quando você era uma criancinha, foi o período que você mais aprendeu, foi o período que você mais cresceu, cresceu de forma mais rápida, porque tudo era novidade, você estava aprendendo. Eu tô com um sobrinho, o filho do meu irmão, tá com alguns meses de idade. Meu irmão levou ele para a praia, né? Pela primeira vez, ele foi conhecer a praia e ele ficava doido, olhando para lá, para cá, passava alguém e ele acompanhava essa pessoa, né? Meu irmão levou ele para o aeroporto outro dia também e ele ia acompanhando a pessoa que estava com a mala indo para entrar no embarque. Ele ia acompanhando essa pessoa até o final. Quando ela sumia, ele achava outra pessoa, olhava para essa pessoa e ficava acompanhando até o final, curioso para saber o que essa pessoa está fazendo, onde que ela está indo, né? Está sumindo, carregando alguma coisa, né? Só que na vida de adultos, a gente acaba perdendo esse brilho pelo aprendizado. A gente acaba virando meio copo cheio, né? A gente acaba achando que a gente sabe de todas as coisas, né? E com isso a gente se limita, não crescendo mais. Então, comece admitindo que você não sabe tudo e que sempre tem espaço para melhorar. Faça uma autoavaliação nas áreas onde você sente que precisa aprender mais. Eu vou propor uma tarefa prática. Essa tarefa prática ela vai depender bastante de você trabalhar a sua humildade mesmo, a sua autoestima também, tá? Vai depender da sua inteligência emocional para você escutar e absorver. Vamos lá, qual que é essa tarefa? Você pode anotar aí. Peça feedback a pelo menos uma pessoa de confiança sua sobre o que você pode melhorar na sua vida pessoal ou profissional. Vou te dar um exemplo. Você pode perguntar para alguém, um parente, um amigo, de preferência que não seja parente, que seja amigo que você confia. E você pode falar: olha, eu estou fazendo uma aula, estou fazendo uma mentoria, e eu fui desafiado a melhorar algum ponto na minha vida pessoal. Eu quero saber de você. O que você acha que eu posso começar melhorando na minha vida pessoal? E deixa essa pessoa falar. Ou então você pode perguntar para um encarregado da empresa que você trabalha, ou para algum funcionário seu, você que é empresário. Você pode perguntar para um líder da sua empresa, algum amigo seu que trabalha com você. E você pode falar mais ou menos o mesmo discurso. Olha, eu estou fazendo uma mentoria de desenvolvimento pessoal e profissional e eu fui desafiado a crescer em alguma área nova. E eu quero saber de você, você como meu amigo, como meu líder, como meu funcionário. O que você acha que eu posso começar tentando crescer? O que você acha que eu posso fazer que eu não faço? O que você acha que eu posso desenvolver que eu não sou? E, gente, de coração, eu incentivo você a ouvir com atenção, com o coração aberto, porque tem pessoas, e você vai entender bem o que eu estou querendo dizer, tem pessoas que pedem opinião de outra pessoa, e quando essa pessoa fala, ela vai justificar, ela vai ficar na defensiva. Eu estava ajudando um mentorado a desenvolver uma palestra, isso já tem alguns anos. Aconteceu na região de Foz do Iguaçu, em uma empresa importante. Esse mentorado conseguiu um espaço para fazer uma palestra, foi convidado. Ele estudou, preparou essa palestra e me convidou para assistir e ver aquilo que dava para ele ajustar, aquilo que dava para ele melhorar. E eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Isso não deveria fazer parte dessa conversa que a gente está tendo, mas em uma palestra todas as
tudo aquilo que a gente fala em uma palestra é intencional. Uma brincadeira sem graça que a gente faz, alguns que estão aqui assistindo ao vivo e outros que estão assistindo gravado assistiram palestras minhas já. E tem muita coisa que a gente fala, às vezes uma piadinha sem graça, às vezes algo que ninguém dá risada, mas nada por acaso, não existe uma frase solta em uma palestra. A gente se prepara para fazer uma palestra, existe uma linha de raciocínio para ser trabalhada, né? Dependendo do público, vai ser algo mais direto, dependendo do público, a nossa linguagem vai mudar. A linguagem que eu vou usar para um chão de fábrica não vai ser a mesma linguagem que eu vou usar para trabalhar com um público que são pessoas acadêmicas, né? A linguagem que eu usei para atender as secretarias de educação do Triângulo Mineiro não é a mesma linguagem que eu utilizo para conversar com uma empresa de 5 funcionários, onde às vezes eu até evito a projeção para a gente estar um pouco mais próximo, para a gente estar mais tete a tete, sentir o ambiente. Então, tudo tem intencionalidade. Para você ter uma ideia, estou até te dando aqui o pulo do gato, né? Estou abrindo para você algo bastante pessoal, algo que a gente estuda em treinamentos de palestras, de palestrantes mesmo, tá? Algo que a gente aplica em treinamentos para palestrantes, né? Quando eu falo alguma coisa que é para ser mais firme, mais taxativa, eu vou estar em uma posição específica da plateia. Quando eu estou falando de algo que eu quero levar o público à reflexão emocional, eu vou estar em um outro lugar da plateia. Quando eu falo de algo que eu quero que surte algum efeito para dar risada, algo assim, eu estarei em um outro lugar da plateia. Claro que as pessoas não percebem isso, porque é algo que a gente está ali de forma natural, dinâmica, né? Depois de um tempo fazendo palestra, a gente acaba não levando isso no automático, né? A gente acaba não levando isso no robotizado. Voltando, fechando esse parêntese, quando eu estava conversando, dando um feedback para esse novo palestrante que me pediu um feedback, naquele momento a gente gravou a palestra dele, né? E daí eu fui passando com ele, tintim por tintim. Olha, nesse momento você falou isso, o certo é você falar desse jeito aqui. Olha, nesse momento você pode falar isso, mas seja mais enfático em tal coisa. Nesse momento, a sua gesticulação tem que ser dessa outra forma aqui, nesse momento. E tudo aquilo que eu dava de feedback, esse indivíduo, especificamente, ele falou, não, mas eu fiz isso por conta disso, disso e daquilo. Ah, não, mas eu só fiz isso por conta daquilo, daquilo e daquilo outro. Você está pegando a ideia? Então, existem pessoas que elas até pedem opinião sincera de outras pessoas, só que elas não aguentam a pressão. Elas não aguentam essa opinião sincera, elas não aguentam esse feedback. Elas vão querer justificar, elas vão querer se sair por cima, como se fosse, não, eu sou perfeito. E para essa pessoa especificamente que eu contei para vocês, teve um momento que eu precisei falar, fulano, com muito carinho, não leva isso para o coração, mas você realmente quer um feedback? Ou você só quer uma aprovação? Você quer que eu bata palma e fale assim, oh, tá tudo certo, continua assim, tá tudo bem. Na maioria das vezes, a gente não cresce quando a gente acha que tá tudo bem. Você vai crescer muito mais quando alguém corrige com amor, com carinho, aquilo que você fez que dá para ser corrigido, do que quando alguém aplaude uma atitude sua, que talvez não foi das melhores, mas dá para passar. A pessoa aplaude, você não cresce. Você não passa para um próximo nível. Aquilo confirma algo que você fez que poderia ser melhor, mas você vai fazer daquele jeito medíocre uma vida inteira, por falta da sinceridade de alguém chegar e te corrigir, te dar um feedback, né? E, gente, eu quero que você anote essa frase que eu vou te falar, especialmente aqueles empresários que estão assistindo essa aula, essa palestra. Eu quero que você anote essa aula com muito carinho. Olha só pode mandar quem sabe obedecer, tá? Pode anotar.
só pode mandar quem sabe obedecer. Não existe um líder respeitado, um líder que gera confiança, que gera autoridade por aquilo que ele é, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele faz. Se esse líder antes não tiver aprendido a obedecer um outro líder com humildade, com sinceridade, com verdade, com honestidade consigo mesmo, tá entendendo? Então, eu gostaria que você levasse para sua vida essa parte da nossa conversa. Eu separei mais uma outra tarefinha aqui. Antes da tarefa, eu vou contextualizar mais uma forma de como desenvolver um coração ensinável. Então, a primeira forma que eu falei para você é justamente reconhecer as suas limitações. E a tarefa foi para você pedir um feedback sincero para alguém da sua confiança sobre algo que pode servir para o seu crescimento. Agora, a segunda forma de você desenvolver um coração ensinável é você adotando uma mentalidade de crescimento. Você pode anotar assim, ó, adote a mentalidade de crescimento. E eu vou te falar o que é, de forma resumidíssima, o que é mentalidade de crescimento. É simples. É a crença de que habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas com esforço e aprendizado. Pessoas que têm mentalidade de crescimento aceitam desafios como oportunidades de crescimento. Tá entendendo? É aquela coisa, acontece uma situação, eu posso encarar como uma calamidade ou eu posso encarar como uma oportunidade, né? A gente está ao vivo aqui, o Gabriel está aqui com a gente. O Gabriel, se eu não me engano, é da região de Bauru, do interior de São Paulo, mas está morando em Santa Catarina, né, Gabriel? Às vezes, eu e o Gabriel estamos juntos em uma situação. Por exemplo, a gente está na rua, andando, passou um carro e alguém deu risada apontando para nós dois e mexeu com a gente. Eu tô com ele, parceria, broderagem mesmo. A gente tá conversando, trocando ideia. E a pessoa passou e mexeu com a gente. Às vezes, eu vou me ofender. Eu vou falar assim, ó, por que que o cara tá mexendo comigo? Às vezes o Gabriel vai dar risada e vai a mesma situação. E eu olhei de forma como um coitado, alguém que está se ofendendo, e ele olha e dá risada e fala: ó, a gente foi notado aqui, hein? O pessoal tá dando ibope pra gente. Tá pegando ideia? Mentalidade de crescimento é você enxergar as coisas como oportunidades, é a crença de que habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas com esforço e aprendizado. Eu separei uma tarefa prática para você desenvolver também a mentalidade de crescimento e, consequentemente, um coração ensinável. Qual que é essa tarefinha? Escolha algo em que você acha que não é bom. Pega algo que você tem certeza que não é bom, entendeu? Por exemplo, eu não sou bom em inglês. Eu não sou bom em desenvolver um outro idioma. Eu não sou bom em matemática. Eu não sou bom em mexer com o computador. Escolhe algo que você acha que não é bom e dedique 10 minutos por dia, todos os dias. Todos os dias. Eu te garanto, não vai demorar muito para você ser bom naquilo que para você era um desafio. Tá pegando ideia de onde eu quero chegar? Gente, até aqui, antes da gente passar para os finalmente, eu quero saber, até aqui, tá fazendo sentido a nossa conversa? Sim ou não? Faz um joinha aí, coloca aí no chat. Tá fazendo sentido? Perfeito. Muito bom. Eu separei bastante conteúdo para essa conversa e eu estou tentando resumir algumas coisas e focando naquilo que realmente importa para o seu crescimento. Mas se você quiser anotar a terceira forma para você desenvolver um coração ensinável, você pode anotar. Eu vou falar, você anota, depois você pode refletir sobre isso.
Seja humilde e aberto ao feedback, tá? Na verdade, a gente já conversou sobre isso, mas de repente você pode fazer uma autoavaliação. Pensa aí em pelo menos 3 momentos que você pediu feedback para alguém e pensa em como você reagiu a esses feedbacks. Pensa se você cresceu com esses feedbacks ou se você se travou e acabou mantendo aquilo que você era com esses feedbacks. Feedbacks, retornos, coloca a palavra que você achar conveniente aí, tá certo? Tem gente que é contra a palavra feedback, né? A gente usa muito essa palavra feedback no meio empresarial, no meio comercial, mas tem gente que é contra e prefere chamar essa palavra de retorno, né? Pode ficar bem à vontade, tá certo? Eu vou falar de forma bem resumida como você aplicar um coração ensinável no seu dia a dia. Eu vou falar 3 formas bem resumidas, tá? Primeira forma de como você aplicar um coração ensinável: escute mais do que fala. Essa é a primeira forma. Escute mais do que fala. Tem gente que gosta mais de falar do que escutar. Lembra que quando se trata de crescimento, desenvolvimento pessoal, você vai aprender mais quando você escuta mais e fala menos. É claro, existem algumas pessoas que, assim como eu, trabalham falando, né? Coloca o bom senso nisso que a gente está conversando, por favor. Segunda coisa, faça perguntas. A gente ainda vai ter uma aula especificamente sobre perguntas. Pode adotar um asterisco aí, tá certo? Mas vamos lá. Faça mais perguntas. Pergunte mais. E nas perguntas, quando você estiver conversando com alguém, seja específico nas perguntas. Desenvolva a habilidade de fazer perguntas, tá? A terceira forma, mantenha-se atualizado. Você pode até colocar entre parênteses aumento de repertório. Eu acho que vale dizer que a gente teve uma aula especificamente sobre aumento de repertório. Se você quiser, pode pedir no privado que eu te envio a gravação dessa aula que já passou. Quem não tem. Aumento de repertório, mantenha-se atualizado. Uma boa dica é a leitura, né? Comece com 10 minutos de leitura por dia. Agora vamos lá. A gente já falou como desenvolver um coração ensinável. Acabei de te dar 3 dicas de como aplicar um coração ensinável. E eu quero finalizar te falando como cultivar no seu dia a dia um coração ensinável no longo prazo. E aqui eu separei 2 tarefinhas práticas também. Então, primeira forma, pratique a autodisciplina. Vamos lá, comprometa-se a estudar ou aprender algo novo por 30 minutos todos os dias, sem falhas. Não pode falhar. Faz isso nessa semana já, tá certo? A partir de amanhã. Hoje, talvez, terminando essa conversa, você vai resolver tua vida, vai dormir, vai, quem está assistindo a gravação, vai para os seus afazeres, mas a partir de amanhã, comprometa-se 30 minutos todos os dias, estudar, aprender algo novo. Tudo bem? Tem que ser algo novo. Nada daquilo que você já tem estudado. Tem que ser algo novo. Inventa algo aí para você estudar. Tudo bem? 30 minutos por dia, por pelo menos 7 dias ao longo dessa semana. Fechou? Agora, a outra dica de como cultivar um coração ensinável, e talvez, gente, esse é o pulo do gato para essa aula, tá? É a dica mais importante de tudo aquilo que a gente conversou até aqui nessa aula. Rodeie-se de pessoas ensináveis. Em outras palavras, cuida de quem você convive, ok? Escolha muito bem as suas amizades. Não esquece que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você, quer seja na sua casa, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, no clube, em qualquer lugar. Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então, eu até te dou uma dica, né? Em primeiro lugar, escolha muito bem as suas amizades. Em segundo lugar, seja uma boa amizade para quem está do seu lado, ok? Seja essa pessoa que puxa a média para cima, leva com muito carinho isso que a gente está conversando.
Identifique pessoas ao seu redor que estão sempre aprendendo e passe mais tempo com elas. Se elas estão sempre aprendendo, elas vão transbordar algo para você. Da mesma forma que hoje você está aprendendo e você vai transbordar algo para essas pessoas também. Eu finalizo com uma conclusão e uma reflexão. Ter um coração ensinável é uma escolha contínua. É algo que você escolhe todos os dias. Manter um coração ensinável. Agora, ao desenvolver essa habilidade, né, o chamado coração ensinável, você abre caminho para uma vida de crescimento e realização constantes. E a reflexão que eu deixo é uma pergunta. Você pode até anotar essa pergunta, para que você reflita depois com mais calma e que você tenha bastante sabedoria para responder de forma sincera para você. Quais são as áreas da vida que poderiam ser transformadas se você estivesse mais aberto ao aprendizado? Eu vou repetir. Quais são as áreas da sua vida que poderiam ser transformadas se você estivesse mais aberto ao aprendizado? Leva com muito carinho essa reflexão para a sua vida. Eu citei algumas tarefinhas aqui já para você fazer no seu dia a dia. Não vou colocar alguma tarefa adicional para não chover no molhado, mas eu só vou citar uma tarefa que eu quero que você tenha uma atenção especial de tudo aquilo que a gente conversou. Só para contextualizar para aqueles amigos que estão entrando agora nessas aulas, né? Toda aula a gente sugere algumas tarefas práticas ao final da aula e a gente sugere também a leitura de um livro. Então, vou só formalizar essa sugestão de tarefa prática. E é aquela que eu já citei, tá bom? Só vou reforçar aqui. Comprometa-se a estudar ou aprender algo novo por 30 minutos todos os dias, sem falhas, tá certo? Ao longo dessa semana. Escolha algo novo para você estudar por 30 minutos. E uma outra tarefa que eu não citei, mas vai para algo mais profundo e tem a ver com a modelagem, com o princípio da modelagem, que foi uma das últimas aulas que a gente teve. Eu quero te convidar a ler na sua Bíblia, ao longo dessa semana, 2 capítulos da Bíblia. Quais são esses capítulos? 1 Samuel, capítulo 16 e capítulo 17. Conta a história do rei Davi. O rei Davi, ele foi considerado pelo próprio Deus como homem segundo o coração de Deus. E uma das características mais marcantes na vida de Davi, do rei Davi, é justamente porque ele tinha um coração ensinável e é considerado o maior rei da história de Israel. Ele, junto também com Salomão, filho dele, né? Mas ele é considerado o grande rei Davi. Então, eu convido você a ler 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, está na Bíblia, ok? Capítulo 16 e capítulo 17. São capítulos curtos, mas contam uma história muito rica da vida do rei Davi. Tudo bem? E o livro, como sugestão para você ler ao longo dessa semana. Meu Deus do céu, mas como que eu vou ler um livro essa semana? Eu não tenho tempo. Vai para o audiolivro, então. Vai lá no YouTube, pesquisa o nome do livro e coloca na frente, audiolivro. Coloca no vezes 2, vai rapidinho. Ah, não tenho tempo nem para isso. Então vai para o resumo, mas não deixa passar batido, ok? O nome do livro é Sonho Grande. Sonho Grande. Esse livro, Sonho Grande, conta a história dos 3 sócios que eu mencionei aqui. Jorge Paulo Lemann, o Teles e o Sicupira, ok? Vai te passar vários princípios, valores que envolvem empreendedorismo, envolvem crescimento, criar raízes. Você que é colaborador, quer passar de nível dentro da empresa, sem dúvida, esse livro, a leitura desse livro, você ouvir o audiolivro, vai te deixar um nível acima na empresa que você trabalha. Você que é empresário, eu vou te dizer com muito carinho, em primeiro lugar,
você já deveria ter lido esse livro, tá? Mas se você não leu, fica tranquilo, lê agora, tá bom? Mas é uma tarefinha de casa que vai te passar muitas noções de liderança, ok? Então, de coração, fica aí uma recomendação muito pessoal. Gente, tamo junto demais. Eu agradeço de coração a parceria de vocês. Muito obrigado por estarem até o finalzinho de tudo. Deu certo, Evilma? Coisa boa, Sara. Tamo junto, viu? Muito bom, Gabi, por estar com a gente aí mais uma vez. Tarsila, muito obrigado. Gabriel, Rodrigo, Rodrigo Rames. Muito bem, Vera. Tamo junto demais, tá? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excepcional semana. Aplica aquilo que a gente conversou. Cuida mais da sua vida. Quanto menos você cuida da vida dos outros, mais você consegue cuidar da sua vida. Então, de coração, vai cuidar da sua vida agora, tá certo? Deus abençoe você e até a próxima aula.